Bom dia! Hoje é sexta-feira, 21 de agosto, e a partir de agora você fica bem informado de um jeito único. De ataque de fúria em pleno trânsito em São Vicente. Quem precisa de atendimento no posto do Poupa Tempo em Santos tem que ter paciência. Depois da retomada das atividades, espera chega a 1h30. Cheguei antes do meu horário marcado, porque eu vi a questão da fila, tudo, né? E não fui atendida. E agora? Com o fim dos boxes do antigo mercado de peixe, o que pode acontecer com as garças, que sempre eram alimentadas por clientes? Se a gente olhar biologicamente, a situação ela não é o ideal, a gente não deve alimentar animais silvestres. Será que embala? Santos vence a segunda no Campeonato Brasileiro. Festa da Padroeira, a história de devotas de Nossa Senhora do Monte Serrat, que vão acompanhar toda a festa, que começa no próximo domingo. A médica perguntou se eu era católico, falei sou. Ela falou então, reza bastante e pede muito para quem você é devoto, porque o estado dele é crítico. Nós estamos contando com 120 pessoas que antecipadamente recebem na catedral, retiram na catedral a sua credencial para participar. O Bom Dia Cidades já começou. 54% dos brasileiros estão mais ansiosos e nervosos desde que o novo coronavírus chegou ao Brasil. É o que aponta um estudo da Fiocruz. E uma das alternativas para amenizar o estresse e enfrentar o isolamento social é a meditação. A procura pela prática cresceu durante a pandemia. Percebendo seu corpo se relaxando cada vez mais. Meditação para acalmar o corpo e a mente. Gabriela sempre teve uma vida agitada e ficou abalada com a mudança na rotina causada pela pandemia. A jovem começou a pesquisar na internet sons para relaxar a mente, até que resolveu assistir vídeos sobre meditação. Praticar a modalidade melhorou a qualidade de vida e ela encontrou a paz que buscava para enfrentar esse período conturbado. Consegui organizar todo o meu emocional, minha rotina, toda aquela preocupação que eu tinha foi restaurada completamente e isso me fez muito bem. Então, a meditação, para mim, durante a pandemia, serviu demais, me preparou psicologicamente. Hoje eu sou mais calma, já estou mais acostumada com essas mudanças. A estudante não foi a única a se interessar pela modalidade. Segundo o Google Trends, plataforma que mede a quantidade de vezes que um termo foi pesquisado no site de busca, a procura pela palavra meditação aumentou no primeiro semestre deste ano e alcançou seu pico no Brasil na semana em que a quarentena foi iniciada no estado de São Paulo. Durante a pandemia, mais de 60 mil pessoas fizeram download de aplicativos de meditação no celular. E uma pesquisa da Datafolha revelou que só na cidade de São Paulo, 80% dos moradores fizeram meditação ou orações após o isolamento social. Além de relaxar o corpo e diminuir a ansiedade, os estudiosos da Universidade de Baylor, nos Estados Unidos, comprovaram que a prática pode reduzir os riscos de doenças cardiovasculares. Beto medita desde os 15 anos e tornou-se instrutor. Alinha bem sua coluna, senta confortavelmente. E a gente começa. Inspira em 2, mentalmente conta, tá bom? E solta em 4, vai até 6. Ele explica os benefícios da meditação, que pode ser praticada de várias maneiras. Sentar numa cadeira, mesmo se quiser ficar no chão, mas esticar a perna, encostar na parede, né? Tem que ter a coluna ereta, isso é o mais importante. Os benefícios são diversos, né? Como redução de estresse, de ansiedade, etc. e tal, melhora do sistema imunológico. Só que eu acho que tudo isso vai de um caminho de prática, né, que você vai fazendo e vai fazendo com que toda essa prática se torne em benefícios desse aspecto. Por causa da pandemia, as aulas passaram a ser online. Com a flexibilização, agora elas também ocorrem presencialmente.
As virtuais ficam disponíveis no YouTube e no Instagram. Para ele, disponibilizar conteúdo na internet amplia conhecimento e ajuda quem tem interesse em começar a meditar. É sempre legal experimentar, né? Experimentar as diversas opções que tem hoje em dia. Tem aplicativos pagos, aplicativos gratuitos, tem professores dando aula de forma virtual hoje em dia, até nas mídias, nas redes sociais tem também acontecido, inclusive ao vivo, né, de vez em quando eu faço também. Então você tem que experimentar o professor, as técnicas e ir vendo aquilo que se adequa a você. Quem começou há pouco tempo, recomenda. Tudo, gente, tudo mesmo envolvido com psicológico, emocional. A meditação ajuda muito, então eu super recomendo para vocês, né? Pelo menos quem tiver dificuldade de dormir também ajuda muito. Olha, eu posso até ser julgada como suspeita para falar sobre a meditação, mas assim como a nossa personagem, eu também busquei a meditação há cerca de 5 anos e todos os dias, quando eu acordo para vir trabalhar e antes de dormir, eu faço pelo menos 10 minutos de meditação, sem dúvida nenhuma. Não tem contraindicação e só faz bem ao nosso equilíbrio. E ainda falando sobre saúde, uma pesquisa feita com 1.525 ginecologistas e obstetras revelou o impacto da Covid-19 no comportamento de grávidas e de novas mamães. Segundo os médicos, 81% das grávidas têm medo de adquirir a infecção pela Covid-19 nas consultas do pré-natal. E 83% das gestantes e novas mães têm receio de contaminar os filhos durante as consultas com os médicos. E para falar sobre o assunto, vamos conversar agora com o ginecologista e obstetra, Dr. José Carlos Gaspar Júnior. Doutor Gaspar, muito bom dia, muito obrigado por nos atender na manhã desta sexta-feira. Bom dia, Nathalie. Eu que agradeço a oportunidade de estar compartilhando informações para os seus ouvintes. Doutor Gaspar, no seu consultório, houve também essa percepção de preocupação de mães, de futuras mamães grávidas, que que retardaram as consultas de pré-natal? Houve também isso durante o período mais rígido da quarentena? Sim, foi uma reação normal, inicialmente, né, como nós todos, algo desconhecido, mas a informação foi atenuando essa insegurança, inicialmente com consultas online. É claro que durante o pré-natal não dá para você fazer apenas uma consulta online, porque a paciente precisa ser examinada. Ela precisa realizar não só exames no consultório, mas exames em outras clínicas, como ultrassonografia, para ver o acompanhamento pré-natal. Mas o mais importante é deixar registrado que qualquer mulher, ela precisa dar continuidade às consultas de rotina, principalmente do pré-natal. Mas devem ser feitos cuidados, como usar máscaras, higienização das mãos, distanciamento, né, na recepção, uma cadeira sim, outra cadeira não. As consultas têm que ser de hora marcada. O médico e a paciente têm que estar com máscara, só retirar a máscara se for necessário uma avaliação da orofaringe. Se tomar todos esses cuidados, a chance de infecção é mínima, né? É mais fácil se infectar numa situação onde você não dá atenção, às vezes, quando essa paciente está se locomovendo, ou num Uber, ou num ônibus, mas é importante que essa paciente não deixe de fazer consultas de rotina no pré-natal, porque isso pode interferir de maneira significante no bem-estar do bebê. O senhor tocou num ponto fundamental, seria a minha próxima pergunta. Quais são os riscos, né, que uma mãe e que um bebê correm quando essa mãe decide, por medo, não dar andamento ao pré-natal? Então, o pré-natal, ele deve ser feita uma consulta inicialmente mensal até o 8º mês, depois quinzenal e, por fim, quando essa paciente está, o que a gente chama de termo, né, são os 9 meses, semanal.
Então, essa paciente, se ela não for realizar essas consultas mensais, ela pode ter intercorrências e que podem passar desapercebido, como diabetes gestacional, como hipertensão na gestação, que a gente chama de pré-eclâmpsia, diminuição do colo uterino, podendo levar a um trabalho de parto prematuro, uma restrição de crescimento fetal, dentre outras. Então, é importante que essa paciente mantenha essas consultas no pré-natal, que ela realize ultrassonografias de rotina para ver o crescimento do bebê, o bem-estar do bebê, se esse bebê está sendo oxigenado, se esse parto não vai precisar ser antecipado. Doutor, e as novas mamães? A gente sabe que, para quem tem mais de um filho, a segunda gravidez costuma ser mais tranquila, mas o primeiro filho é sempre muito esperado e vem sempre em meio a muita expectativa. Com a pandemia, expectativa e muita apreensão. A criança nasce, né? E essa criança e essa mulher precisam ser examinadas no puerpério, vamos dizer assim, nesse período de puerpério. Como que essa mãe e esse bebê podem se precaver de não serem infectados pela Covid-19 e não deixar de cuidar da saúde? Então, primeiro assim, eu acho que todos os médicos aprenderam a usar a medicina online, né, a telemedicina. Muitas vezes, mesmo gestante, eu posso, conversando com ela, identificar o que ela está sentindo, diminuindo a ansiedade. E nas crianças também. Muitas vezes, ou por uma videochamada pelo WhatsApp, a mãe explicando o que está acontecendo com a criança, a pediatra olhando essa criança, né? Hoje a gente faz parte da realidade, nós estamos conversando aqui e estamos interagindo com o seu público. Agora, se essa pediatra ou o obstetra achar que é muito necessário fisicamente esse contato, o exame físico, clínico, ela vai marcar no momento que o consultório dela estiver tranquilo, hora marcada, respeitando o distanciamento social e tomando todos os cuidados. Mas o importante é essa comunicação com o médico, tanto ele, o obstetra ou o pediatra. Não pode deixar de se comunicar e transmitir a situação que está acontecendo, ou com ela ou com o bebê. A mesma pesquisa mostrou também, doutor, que as grávidas, em especial durante a pandemia, têm manifestado oscilações de humor além das que já acontecem na gravidez. As suas pacientes grávidas se enquadraram ou têm se enquadrado também nesse perfil de mais ansiosas, mais preocupadas? A gente acabou de dar uma reportagem sobre meditação, a importância da meditação para o equilíbrio do corpo e da mente. Como tranquilizar esta mãe, né, esta futura mamãe, nesse momento ainda de tantas perguntas sem resposta? Você falou que você faz meditação. Eu também pratico meditação há 20 anos, Nathalie. Eu acho que esse é o caminho mesmo. Eu acho que a ansiedade é a grande doença do mundo e com a pandemia ela só intensificou. Então, o que acontece? A gravidez, eu chamo que é um quarto escuro. Você já passou por isso, né? Eu tive a oportunidade de dar boas notícias com a Luísa, né? Então, eu acho que esse quarto escuro, ele vai sendo iluminado com o passar da evolução da gestação, a cada mês. Então, o que é necessário? Que ela compartilhe com o seu obstetra as inseguranças, as incertezas, né? E muitas vezes nós vamos precisar ajuda até de uma psicoterapia, mas eu sempre indico muito o yoga, que eu acho que é uma atividade tanto física como mental, e compartilhar sempre os seus conflitos, as suas inseguranças com o seu obstetra. Com isso, ela vai fortalecer esse vínculo, vai ter mais segurança e vai ter uma maior oportunidade de chegar no grande momento da sua vida, que é o parto, com mais segurança e mais segura para esse momento. Doutor Gaspar, muitíssimo obrigado pelas informações. A gente torce aqui para que as mamães busquem essas alternativas mesmo, porque eu concordo com o senhor, a gravidez é um quarto escuro que vai se iluminando com o passar dos meses. E a melhor forma de você esclarecer todas as suas dúvidas, porque não tem receita pronta de uma boa mãe, né? A gente nunca sabe o que vai acontecer depois que a criança nasce, mas o diálogo, né, e o acolhimento certamente ajudam e ajudam muito. Muitíssimo obrigada, uma excelente sexta-feira.
Eu que agradeço a todos, para vocês também. E as fortes chuvas causaram alagamentos na entrada de Santos durante a noite. As imagens que eu vou pedir para a nossa produção colocar mostram a Avenida Nossa Senhora de Fátima, na entrada da cidade, coberta de água. Motoristas tiveram bastante dificuldade de trafegar, motoristas de carros, ônibus e caminhões tiveram bastante dificuldade de trafegar pela região da Nossa Senhora de Fátima. Choveu muito, né? Choveu a noite inteira, na verdade começou a chover no finzinho da tarde, mas a chuva se intensificou mesmo, foi à noite. E a gente tem um outro ponto também na entrada da cidade, aí já é uma região onde a gente pode ver pedestres precisando trafegar pelas ruas e tendo que atravessar em ruas alagadas da entrada de Santos, com guarda-chuva se protegendo como podem. Essa é uma região que há anos, né, sofre com alagamentos. Aqui a gente tem mais imagens da zona noroeste de Santos. Existem obras que estão sendo feitas paralelas às da entrada da cidade. No entanto, aquela é uma região onde os alagamentos eles vão ser minimizados com as obras que estão previstas pela administração municipal. Mas dificilmente eles vão cessar, porque aquela é uma região onde não deveria existir habitação. Nós temos ali uma questão chamada de força da natureza, né? Quando a maré sobe, e aí a gente pode ter inúmeros momentos em que isso acontece, com uma chuva forte, com previsão de ressaca, com mudança de lua, né? E acabou acontecendo que era uma chuva forte com previsão de ressaca, né? O alagamento ele é natural, né? A gente tem ali uma região que vai alagar, é certo, as obras vão minimizar, mas resolver o problema 100% é muito difícil. Na verdade, o que deveria ter acontecido lá atrás, há muitos anos atrás, há muitas décadas atrás, é que aquela região não fosse ocupada. E pontos de alagamento também foram registrados em São Vicente, Praia Grande, Peruíbe e Mongaguá. A previsão é de que a chuva continue persistente ao longo de toda esta sexta-feira, com um pico de elevação da maré às 5 horas da tarde. As ondas podem chegar aos 2 metros. Veja como fica o tempo hoje. Em Santos, o dia amanhece nublado e chuvas periódicas podem ocorrer em todos os períodos. A máxima será de 19 e a mínima de 14 graus. Com 90% de chances de chover, Guarujá terá uma sexta-feira chuvosa. As temperaturas vão variar entre 15 e 18 graus. Em Cubatão, o dia será nublado e estão previstas pancadas de chuva ao longo do dia. Máxima de 17 graus e mínima de 12. Chuva também em São Vicente. As temperaturas ficam entre 21 e 16 graus. Em Praia Grande, a máxima será de 18 e a mínima de 14 graus. Chuvas periódicas podem ocorrer a qualquer momento. Mongaguá também terá temperaturas entre 14 e 18 graus e o dia será chuvoso, assim como as outras cidades da Baixada Santista. Para você que está saindo de casa agora em Santos, a CET informa que na entrada da cidade e na Avenida Nossa Senhora de Fátima, que mostramos há pouco ontem, com bastante água, né, com vários pontos de alagamento, seguem pontos de alagamento, só que transitáveis. O tráfego flui bem diante das condições apresentadas. A dica é, se não precisar sair agora de casa, fique em casa. Espere essa chuva mais forte passar e antes de sair, consulte o site da CET ou ligue para a CET para saber quais são as condições. A entrada da cidade é via de muito fluxo, né, de quem chega do sistema Anchieta Imigrantes e de quem sai daqui, e são muitos motoristas, para ir, por exemplo, para a capital. E uma colmeia tem tirado o sossego de moradores da Encruzilhada aqui em Santos. A aparição das abelhas é frequente e já foi denunciada para a prefeitura. Algumas pessoas e animais já foram atacados. A invasão das abelhas nos apartamentos nesse trecho do Canal 3, no bairro da Encruzilhada, em Santos, já acontece há um tempo. Teve uma outra colmeia, mais ou menos uns 2 anos e meio atrás. Ela foi localizada ali perto do Atlético Santista, quase com a Carvalho de Mendonça, numa árvore.
E agora, posteriormente, faz o que? 1 ano e meio, essa colmeia, as abelhas constantemente entram lá no apartamento. Mais de 1 ano para cá, os moradores começaram a ter problemas mais sérios. Carla, filha de Sandra, já foi picada. O cachorro dela, inclusive, engoliu um inseto e foi parar no veterinário. A colmeia estaria nesta árvore, quase na esquina com a Rua Guedes Coelho. E a cachorra da minha irmã 3 vezes. Ficou inchada também. Aí tem que ter todos os cuidados veterinários para não correr o risco também de ter uma alergia, né? Ficou com o focinho inchado, dá dó, né? E eu fui picada dormindo, porque entrei no quarto, provavelmente ela já estava, fechei tudo para dormir e aí... Quando eu estava dormindo, eu senti alguma coisa na minha perna, fui mexer, aí ela estava lá embaixo do lençol, né? Se estiver chovendo, elas não entram. Não tendo chuva, elas entram em casa, nos quartos, na cozinha, em toda a casa. A mãe desta outra moradora do 5º andar também foi picada. Segundo a Verônica, as abelhas invadem os apartamentos praticamente todos os dias. Não é 1, 2, às vezes são 5, 6 por dia. Os moradores já teriam denunciado o problema à prefeitura e aos bombeiros, mas nenhum dos dois retirou a colmeia. Segundo a prefeitura, será contratado um apicultor para fazer o serviço. Isso porque matar abelhas é crime ambiental. No caso de acidente, é importante procurar ajuda médica e evitar receitas da internet. Algumas não sabem que podem ter alergia e a alergia é grave. Se ela tiver alergia, ela pode ter até vir a evoluir para uma insuficiência respiratória. Então é importante procurar o médico e de imediato fazer o tratamento. A gente vai acompanhar essa situação porque no Guarujá, por exemplo, nós tivemos há pouco tempo um senhor que foi vítima de um enxame de abelhas e precisou ficar internado. A gente não pode esperar acontecer nada mais grave para que essa colmeia seja, enfim, retirada. Se o problema já é conhecido da administração municipal, a gente espera que esse apicultor seja contratado logo e que logo também essa colmeia seja retirada desse corredor de circulação, que é um corredor de circulação de muita gente e aonde há muitos prédios. O que você espera de um serviço chamado poupa-tempo? No mínimo, o que o próprio nome já diz, que ele poupe o seu tempo. Mas quando um serviço que na prática leva 10 minutos dura mais do que 1h30, obviamente alguma coisa está errada. Uma manhã cinzenta de um dia que começou cedo para quem foi ao Poupa-Tempo de Santos em busca de atendimento. Por que o senhor veio tão cedo? O que o senhor veio resolver aqui hoje? É o seguro-desemprego. Já dei entrada no mês de março, está aqui, e eu não consigo agendar. Já a moça vinha aqui, quando eu dei entrada, ela falou que já estava dada entrada. Eu não recebi, nem chegou na minha conta, nem no cartão cidadão. A senhora não conseguiu agendar? Ainda não. Consegui não. O que aconteceu quando a senhora tentou agendar pela internet? O que houve? Não, tá caindo. Uns conseguem, outros não conseguem. Porque também eu não entendo muito, entendeu? Então, eu queria que voltasse como era antigamente, que atendesse por numeração, pela senha, porque nem todo mundo sabe mexer na internet e ninguém tem internet em casa. Por volta das 7 horas, o pessoal da segurança montou a estrutura para a entrada, organizou a fila e já deram o aviso. Só ia conseguir atendimento quem tivesse hora marcada. Vai abrir às 9 horas. Aí vocês que sabem, vai querer ficar na fila até as 9? Não vai entrar. Na fila encontramos Dona Bruna. Ela conta que esteve no Poupa-Tempo no dia da reabertura, com agendamento para renovar a CNH, mas não conseguiu. Cheguei antes do meu horário marcado, porque eu vi a questão da fila, tudo, né? E não fui atendida. Eles não, no primeiro momento não queriam deixar eu entrar, né? Mas aí eu conversei com a supervisora, ela falou, não, tudo bem, fica aguardando aqui dentro. Fiquei até o horário de fechar e não fui atendida. Ela foi orientada a voltar. Teve muita pessoa que não esperou até as 5 horas, porque eles alegaram para essas pessoas que poderiam vir hoje e teriam atendimento, né? Eu achei por bem esperar até o meu horário, pedi para protocolar o meu papel, que eu estive aqui, né? Para depois não falarem que eu não vim, que eu perdi o meu dia. E eles falaram que todas essas pessoas do Detran, que estavam agendadas para o Detran, que não funcionou, que iriam vir hoje e seriam todas atendidas. As horas avançavam e a fila aumentou. Pouco antes das 9 da manhã, Dona Bruna e outras pessoas que estavam na mesma situação foram autorizadas a entrar. Em seguida, foi permitido o acesso daqueles que tinham agendamento.
Agora nós estamos dentro do Poupa Tempo de Santos. Essa aqui é a área de atendimento do Detran. A gente pode observar que tem várias pessoas esperando. E ali ao fundo está a dona Bruna, que acabou de ser chamada, sentou-se ali no guichê e está recebendo o atendimento. Só um detalhe, vamos ver que horas são aqui, ó. 10h37 no meu relógio. A dona Bruna, como a gente já viu, entrou aqui no Poupa Tempo antes das 9 da manhã, ou seja, para ela ser atendida, demorou mais de 1h30. O processo levou pouco mais de 10 minutos. Resolvemos, né, uma parte, né? A única coisa é a questão do agendamento do exame médico, que ficou só para o mês que vem, porque aqui dentro, devido à pandemia, as atividades estão mais curtas, né? Então, agora eu preciso só fazer o exame e depois voltar aqui, mas eu vou ter que fazer um novo agendamento para voltar aqui e entregar o exame. Olha, que a gente entende que a retomada precisa ser feita de uma maneira organizada e que quem puder faça tudo por agendamento, até porque esse é um novo normal, né? Assim como empresas privadas, empresas públicas também perceberam que o uso da tecnologia veio para ficar. Só aquelas que precisam de fato de atendimento neste momento e não têm internet ou não têm familiaridade com o aplicativo é que podem ir até o Poupa Tempo, como disse o superintendente ontem aqui para nós, para tirar as dúvidas de como proceder e aí tentar o agendamento presencial. No entanto, de nada adianta o Poupa Tempo, que reúne diversos serviços importantíssimos para o cidadão, reabrir e os sistemas desses serviços não funcionarem. Porque daí a gente vai estar começando a fazer uma fila sobre a fila, que foi o caso que nós mostramos da nossa personagem que começou ontem ao vivo conosco e, como eu pedi ao Fabiano Roma, ele acompanhou o atendimento dela até o final e que ela foi atendida depois de mais de 1h30. O Poupa Tempo é um serviço que existe e que foi criado para agilizar a vida do cidadão. Então, se há alguma instabilidade nos sistemas dos programas que estão abertos para atendimento e para agendamento, é preciso que esses órgãos se comuniquem e resolvam o problema. No próximo bloco, reaberto ao público, o Museu do Café já recebe visitantes seguindo todos os protocolos de segurança. E ainda, devotos de Nossa Senhora do Monte Serrat contam como vão acompanhar a carreata da Santa até a Catedral. O evento marca a abertura da edição 2020 da Festa da Padroeira de Santos. A gente volta já. Futebol. Dos meus 3 cinegrafistas que eu tô aqui no estúdio, 2 estão radiantes. Se desse para mostrar, vocês iam ver a alegria do Ale e do Carioca. Isso porque o Santos foi à Ilha do Retiro, em Recife, para enfrentar o Sport. E pela segunda vez no Brasileirão, o Peixe levou a melhor. Debaixo de muita chuva, o jogo foi marcado pela pouca empolgação dos dois lados. Faltando 15 minutos para acabar o jogo, Marinho decidiu para o Peixe. Belo chute no ângulo de Maílson para fazer o único gol da disputa. Santos 1-0. Com a vitória, o Peixe chegou aos 7 pontos e atingiu a 5ª posição do Campeonato Brasileiro. O Santos volta a campo no próximo domingo para clássico, às 4h contra o Palmeiras, no Morumbi. E domingo tem live solidária com a Corte Carnavalesca de Santos e a presença de integrantes das 15 escolas da cidade. Além de assistir shows de samba, o internauta vai poder ajudar, fazendo doações para a compra de cestas básicas que serão entregues para famílias de sambista que passam por dificuldades por causa da pandemia. Show de samba no pé da rainha e da princesa do Carnaval de Santos. Ao som da bateria, ritmo perfeito da Unidos da Zona Noroeste e voz de Chitão Martins. Pulsa nosso povo apaixonado, Keniana é o tambor da Colorado. A corrente se quebrou, o chão estremeceu, liberdade amanheceu em lindo raio avermelhado. Vou cantar alguns sambas aí que fez sucesso na Colorado, né? O samba que a escola subiu para o grupo especial e esses 2 últimos anos aí no grupo especial vou cantar o samba de 2019 e 20 também e com certeza o pessoal em casa vai dançar muito comigo. A Corte Carnavalesca vai apresentar a live que terá 6 horas de duração.
Para evitar aglomeração, apenas alguns integrantes das 15 escolas vão se apresentar por vez. Quem assistir vai poder ajudar fazendo doações. Todo o valor arrecadado será destinado à compra de cestas básicas que serão entregues para sambistas que enfrentam dificuldades devido à pandemia. Durante a live vai ter o QR Code que fica na tela, que você pode estar doando qualquer quantia. Ou também vai ter um WhatsApp que você pode estar escrevendo pra gente e lá você pode estar doando 1 quilo de alimento, uma cesta básica, qualquer coisa que a gente vai retirar na sua casa. E a gente espera que vocês assistam a live até o fim, ajude, porque é uma live em prol dos sambistas. Anote aí, a live solidária do samba será transmitida no domingo, dia 23. A partir das 14 horas, no meu canal Diva Show no YouTube, vai estar rolando a super live da Corte Carnavalesca de Santos. Você não pode perder. Vai ter Beto do Reco e banda, vai ter as 15 escolas de samba de Santos. Se você gosta de samba, uma escola é a do seu coração e ela vai estar aqui. Vamos todo mundo aí se unir nesse momento de pandemia, tá? A rádio sofá pro lado, aumenta o som, todo volume não, né? Para não incomodar os vizinhos também, né? Hakuna Matata, é lindo dizer, Hakuna Matata. Pulsa nosso povo apaixonado, Keniana é o tambor da Colorado. E no domingo também começa a tradicional festa da Nossa Senhora do Monte Serrat, padroeira de Santos. A imagem vai descer o morro e será levada até a Catedral, onde vai ficar até o dia 8 de setembro. Pelos canais do Sistema Santa Cecília de Comunicação, você vai poder acompanhar todos os detalhes. Marlúcia é uma antiga devota de Nossa Senhora do Monte Serrat. Faz questão de agradecer a santa há mais de 50 anos e diz que já foi testemunha de 2 milagres concedidos por ela. E uma das minhas filhas teve um tumor na cabeça e com 40 dias ela já estava super recuperada de tudo. E a devoção se estendeu a toda a família. O sobrinho dela, o Edson, também tem muita fé na santa. Já alcançou graças para ele mesmo e recentemente para o filho, que ficou 22 dias em uma UTI por causa da Covid-19. A médica perguntou se eu era católico, falei sou. Ela falou então, reza bastante e pede muito para quem você é devoto, porque o estado dele é crítico. Os dois participam das missas da Festa da Santa, que começa neste domingo com a descida da imagem. Neste ano, o Monte Serrat não deve ficar cheio de gente, como é de costume. Para evitar a aglomeração, a santa será transportada aqui dentro do bondinho. As celebrações também vão contar com um número reduzido de fiéis. Nós estamos contando com 120 pessoas que antecipadamente recebem na catedral, retiram na catedral a sua credencial para participar. Às 2h30 da tarde está prevista a primeira celebração no santuário. Depois disso, a imagem desce o morro e segue em carreata pela cidade até ser levada à Catedral de Santos. E faremos uma grande carreata, passando pela zona noroeste, que aniversaria neste mês de agosto, final de mês, e indo para o Marapé, canal 1, canal 2, passando pela Igreja São Judas Tadeu, pelo Carmelo de Santos, uma grande novidade, pois elas não podem sair de lá para participar, para prestigiar, para homenagear Nossa Senhora, passando pela Santa Casa, passando pela Beneficência Portuguesa e chegando à Catedral para as 18h30, quando o nosso bispo diocesano, Dom Tarcísio Escaramuça, recebe a imagem e recebe quase essa multidão, mas recebe estas 100 pessoas, 120 pessoas, para a celebração de acolhimento da imagem. A festa deste domingo será transmitida pela Santa Cecília TV e pelo Facebook Santa Portal. É uma mãe que está sempre presente em todas as nossas horas. É só chamar que ela atende. A devoção à santa começou na época do Brasil colônia, quando Santos era constantemente alvo de piratas. O primeiro milagre aconteceu nesta época, em 1615, quando a população que morava na região subiu um morro para se proteger. No alto da colina, onde ficava uma pequena igreja, as pessoas rezavam e, quando os corsários avançaram morro acima,
O caminho que eles seguiam desmoronou, impedindo a invasão. Em 1954, ela foi consagrada padroeira da cidade. E depois de 5 meses fechado, o Museu do Café reabriu. Está de portas abertas para receber os visitantes, só que muitas medidas de segurança foram implantadas, obedecendo todos os protocolos, e também medidas de controle de fluxo de pessoas. Mas quem vai dar todos os detalhes para a gente é o repórter Fabiano Roma, que está no museu. Fabiano, bom dia! Bom dia, Nathalie, para você. Bom dia para quem nos acompanha nessa sexta-feira de chuva e frio aqui pela Santa Cecília TV. Olha só, antes da gente falar do como vai funcionar o museu, eu queria pedir para o Nasson Mascarelli dar um passeio aqui por esse cenário lindo, que realmente é um passeio pela história do café, a história da cidade, a importância que Santos teve e ainda tem no que diz respeito ao comércio do grão, no que diz respeito à economia. Quem está aqui comigo é a Marcela Rezec, que é a coordenadora técnica do museu. Marcela, bom dia para você. Realmente é um mergulho na história do café vir aqui, né? Bom dia a todos. Sim, você vem aqui no Museu do Café, realmente é para conhecer a história do café, né? Desde onde era plantado o grão até a comercialização, como você disse. E aqui, nada melhor do que você ver isso no Salão do Pregão, né? Você sente esse ar aqui no Salão do Pregão. Então, realmente, é para você vir conhecer. O que acontecia aqui, quando a gente fala pregão, né? Aqui que eram comercializadas as sacas aqui, né? Isso, eram reuniões que eram feitas cotações, nessas cadeiras que estão atrás da gente, os corretores ficavam e faziam os lances em cima das sacas futuras, né, de venda futura. Era uma gritaria na época, né? Era um pouquinho controlado, por isso tinha até o presidente para dar uma controlada e os secretários, né? E você falou também, desde o plantio a gente conhece aqui, né, até a bebida, até as várias formas de obter a bebida. E isso, por exemplo, a gente tem o centro de preparo de café, que você até aprende a fazer café. Então, realmente, desde que você entende como que era feito a plantação, a história do café, o quanto a influência social, política, econômica, até preparar o café e tomar um cafezinho na cafeteria também, né? Isso é muito importante, né, Marcela? Bom, a gente está reabrindo hoje, depois de 5 meses. Quais são as medidas de segurança adotadas para o visitante? São diversas, né? Entre elas é você reduzir realmente o número de público, então a gente pode ter 40 pessoas a cada meia hora e dentro de cada sala do museu também há um controle de limite de pessoas para manter o distanciamento social. Todos os educadores do museu vão ficar nos espaços para darem essas orientações também, porque às vezes as pessoas não entendem muito bem. O uso de máscara, isso realmente tem que ser utilizado dentro do museu também, vai ser pedido, solicitado para os visitantes que venham. A pressão de temperatura vai ser medida, se realmente tiver problemas, a gente vai orientar que vá a um médico. O álcool gel está distribuído pelo museu inteiro, então a pessoa pode ficar tranquila, isso vai ter aqui. Temos os banheiros todos funcionando também para a higienização, então todas as medidas realmente de segurança estão sendo tomadas. Marcela, horário de funcionamento, como é que vai ser? Bom, de quinta a domingo, das 11 às 17, a bilheteria fecha às 16, né, para a gente conseguir encerrar o museu, as atividades do museu às 17. Tá ótimo. E essa semana tem entrada gratuita, como é que é? Todos os sábados o museu tem entrada gratuita. Então todo mundo está convidado. Por favor, a gente retornou com muito gosto, querendo ver todos vocês aqui, claro, com medidas de segurança, se protegendo os visitantes e os funcionários. Tá ótimo, Marcela, muito obrigado. Parabéns pelo trabalho que você realiza aqui no museu, que realmente é muito bacana preservar a história, preservar a memória de todos nós. Muito obrigado a você. Nathalie, com você. Obrigada, Fabiano. Realmente, esse é um lugar incrível, vale a pena visitar. Até quem já conhece, eu vou sempre. Antes do fechamento do Museu do Café, eu ia sempre, porque além de história, além do curso, tem café de verdade, e para quem gosta de café, é um convite para passear pelos mais diversos sabores. Obrigada, Fabiano, bom trabalho. E em instantes, é hora do quadro Bom Dia Animal. E o que não vai faltar nesta sexta são doses de fofura. A gente vai falar sobre filhotes de cachorro. Eu volto já. A polícia já sabe quem é o motociclista que teve um ataque de fúria e agrediu o motorista de um carro em pleno trânsito em São Vicente. Veja quanta intolerância e covardia. As imagens divulgadas pelo perfil Viver em Santos são fortes.
Sem tirar o capacete, o motociclista agride duramente o motorista do carro. Reparem na quantidade e na violência dos golpes. 1, 2, 3, 4, 5 socos. Ele puxa a vítima e depois ainda desfere mais 2 murros. Ele quebra o retrovisor do veículo, sobe na moto, fala alguma coisa e depois vai embora. Tudo isso teria começado porque o motorista do carro teria trocado de faixa, né? E o motorista da moto teria entendido que ele foi fechado. No entanto, nada disso justifica essa cena de barbárie e pura covardia. Que a polícia, que já identificou este motociclista, vá atrás deste motociclista e ele responda pelo ato covarde que cometeu. No Caderno Regional, o repórter Fabiano Roma vai trazer uma entrevista com o motorista do carro, que ficou machucado na boca e está muito assustado. Desde que o novo mercado de peixes em Santos começou a funcionar, as garças ficaram desabrigadas, num desalento que dá dó. Mas e agora? Sem o alimento fácil, elas correm algum risco? Pode haver algum desequilíbrio ambiental? Confira essas respostas na reportagem de Fabiano Roma. Perambulando pela rua, a pequena garça procura alimento. Sobre a mureta, essa outra observa o mar. Na beira d'água, a busca por um petisco. Cenas assim têm sido comuns nos últimos dias, nos arredores do antigo mercado de peixes. Elas parecem sentir falta do contato com as pessoas e da comida fácil, é claro. Veja essas imagens que circulam na internet. Turistas alimentam as garças. Era uma atração à parte. Com a inauguração do novo mercado, elas perderam a mordomia. Algumas até vão para os muros, mas não é mais a mesma coisa. Mas será que estão melhor agora? Segundo esse biólogo, garças são animais silvestres e têm na natureza tudo o que precisam. Se a gente olhar biologicamente, a situação ela não é o ideal, a gente não deve alimentar animais silvestres. Eles nasceram evolutivamente, eles estão adaptados a buscar o seu alimento na natureza. E na natureza eles estão muito bem. E a gente precisa pensar muito no bem-estar desse animal, né? Porque se ele tem um alimento fácil, todo dia ele vai buscar esse alimento fácil. Mas a gente precisa pensar que nem sempre o fácil é o correto. No novo mercado, em meio à agitação, conversamos com os peixeiros. Para eles, as garças eram uma atração, amigas da galera. É claro que dá saudade, só que estão melhor agora. As garças eram amigas dos peixeiros, faziam parte do cartão postal do mercado de peixe. Bom, agora elas não podem entrar no mercado novo, né? Tá sentindo falta? Tá, a gente sente falta sim, mas elas estão na natureza, né? Faz parte do... Mas agora vão o habitat natural delas. Para elas mesmo acabou sendo bem melhor. Já não estão sendo alimentadas pelos humanos e agora elas podem ter os próprios recursos, os próprios meios para estar se alimentando. Né? Eu acho bem legal. E chegou a hora do quadro que eu, olha, absolutamente adoro e vou confessar, era um programa que eu queria muito fazer. Vocês estão me vendo pela primeira vez sentada no chão, porque eu acho que é a melhor maneira da gente mostrar e falar sobre fofuras que já estão aqui. Olha só, essa aqui é a Tiffany. Tiffany, nem tá me dando bola, olha só. A Tiffany e a Radija, que vocês viram ontem aqui dando um spoiler no finalzinho aqui do Bom Dia Cidades, anunciando que hoje nós falaremos sobre filhotes. Está aqui comigo Pedro Filete, que vai responder todas as dúvidas, né, sobre essas fofuras. A gente costuma dizer que quem tem cachorro, eu tenho 3, eu sou cachorreira. A gente gostaria que eles nunca crescessem, né? Porque é a melhor fase, não é? Não é? Eu acho. Com certeza, né? Os animais, né, nessa pandemia a gente viu a importância deles, né? Muitas pessoas ficaram sozinhas, não poderiam sair de casa, né, por conta de ter outras comorbidades, né? E os animaizinhos ajudam muito, eu acho que são fundamentais e a gente vê o mundo de uma outra maneira, né? Primeiro eu queria te agradecer o convite, né? Imagina. É sempre importante falar, você faz seu trabalho
de forma maravilhosa, né? Conduz o jornal de forma muito legal. Então, quero te dar os parabéns e agradecer o convite. Eu que agradeço a tua disponibilidade de estar aqui, das tutoras dessas coisas mais gostosas nessa manhã de sexta-feira, chuvosa, frio. A gente sabe que cachorrinho também sente frio. A Radija está tremendo de ação, mas ela já está mais acostumada, né? Ontem foi bom, né, Radija, você ter vindo aqui. Pedro, conta pra mim, os cuidados com filhotes, eles são iguais para todos os filhotes ou depende de raça para raça? A maioria dos cuidados são iguais para todas as raças, né? Ter uma boa alimentação, né? Vermifugação, vacinação, né? Evitar fios pela casa, né? Evitar produtos de limpeza fortes, né? Tudo isso é muito importante. Os básicos, sim. A diferença é mais no shampoo, né? Na hora de dar banho, quando for dar banho, né? Shampoo de pelo longo, de pelo curto, mas difere muito pouco. Você disse, tocou numa dúvida que, basicamente, tutores, quando nunca tiveram cachorro, têm muita dúvida. Qual é a hora certa de dar banho no cachorro, seja em casa, seja num pet shop, e a hora de passear com esse cachorro? Passear e dar banho em pet shops só após a imunização completa. Isso quer dizer todas as vacinas completas, né? Você pode, né? As pessoas falam, nossa, mas o cachorro está muito sujo, eu tenho que dar um banho nele, né? Após 30 dias de vida, né? Que o sistema de regulação de temperatura do animal vai estar mais completo, você pode dar um banho em casa, né? Com água morna, com certeza, né? E tomando muito cuidado com as orelhas e com os olhos, que são região sensível, né? Algumas orelhinhas dos animais, como o bulldog, assim, né? São mais para dentro, então pode ficar muito guardada aquela água lá dentro e esse líquido pode atrapalhar e ter algum probleminha. Mas basicamente isso. No caso dos Shih Tzus é muito cuidado com os olhos, né? Com certeza, com certeza. Eles têm os olhos um pouquinho mais sensíveis. Muito sensíveis os olhos, tem que tomar muito cuidado com produtos, né? Passar bem pouquinho, né? Água morna, né? E tomar todo esse cuidado é muito importante para não ter algum problema futuro, né? Você disse todas as vacinas. O que significam todas as vacinas quando a gente fala de filhotes? Quais são as vacinas obrigatórias? Quando a gente fala em legislação, o governo federal obriga só a raiva, né? É muito fofo, né? A gente vai falando muito fofo. Obriga só a raiva, obrigatoriamente. Mas tem outras vacinas que são muito importantes, como a da giardia, como a V10, né? Tem a V8 e a V10, mas é melhor dar a V10, né? Que é mais completa. Tem a vacina da gripe, né? Tem a vacina da leishmaniose, que é muito importante para regiões de mata, né? Tem a vacina da parvovirose também, que é importante. Então, dar todas as vacinas é muito importante para você ter o bichinho completo, aí, protegido, né? Para poder sair, para encarar os desafios aí e proteger de muitas enfermidades. E no caso de filhotes, há um esquema vacinal de mais de uma dose, algumas vacinas. Depois que esse esquema é cumprido, uma vez por ano, essa revacinação. Exatamente. Geralmente os intervalos são de 21 a 21 dias, né, entre uma dose e outra, né? O animal tem que estar bem, não pode estar doente, né? Não pode vacinar com um animal doente. E é isso. Aí só alegria, mais ou menos uns 4 meses e meio, se você começar bem no comecinho mesmo, aos 4 meses e meio, 5 meses, já pode sair com o seu animal na rua, né, fazer os seus passeios, né, que a gente sabe que é muito gostoso, né, mas sair com ele antes da vacinação é impossível, perigoso. Porque todo mundo quer tocar também, né, todo mundo quer colocar a mão, porque é muito fofo, né, e aí é muito perigoso, né. Melhor Vem cá, Tiffany. A Tiffany tá adorando o estúdio, gente. Ela tá passeando, ela tá se divertindo. Ela tô conhecendo, gente, eu não conhecia. É muito fofa. Olha lá, eu ainda tô querendo fazer amizade aqui com a Radija. Ela tem Instagram, é super famosa aqui. Uma outra questão que está muito evidente é a questão da microchipagem de animais, né? Tanto pet shops, como clínicas veterinárias e como alguns tutores também optam pela microchipagem. Por que a microchipagem é importante? Como é feita essa microchipagem? Tem algum risco para um animal? É muito importante, né, para você localizar seu animal, se você perder, né, se ele for roubado, né, isso é uma coisa importante. E também, por exemplo, assim, você quer viajar para fora do país, você precisa, hoje é legislação, para você sair do Brasil com o seu cachorro, ele precisa ter o chip. Onde é colocado, né? Não tem risco, a idade apropriada, não tem uma idade apropriada, mas, por exemplo, eu recomendo após 2 meses de vida, né? Até porque o animal é muito novo, né? Mas esse procedimento não tem risco nenhum. É colocado na parte superior do pescoço, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, ó. Nessa parte aqui, tá vendo, superior do pescoço, bem tranquilo, bem de boas, não tem risco nenhum, não acontece nada, assim... Não é sedado, nem porque não dói nada, é como se fosse uma injeção, assim, uma coisa bem tranquila. E os cachorros costumam aceitar tranquilamente? Tranquilamente, procedimento que dura 20 segundos. 20 segundos? Colocou rapidinho, assim?
pum, inseriu, acabou. A gente pode dizer que é uma espécie de RG animal eletrônico? Com certeza, e a gente fica com um código de barra. Como funciona? A gente tem um código de barra nesse chip e um código de barra que fica com a gente guardado. Um número, uma série de números. E se acontecer algum problema, você vai lá no computador, puxa esse número e vê no radar onde que esse cãozinho está. Então é muito tranquilo e para viajar para fora do país, hoje é uma norma, precisa desse chip para viajar para qualquer lugar. Uma outra coisa, Pedro, muita gente que pega cachorro filhote reclama, ele está roendo a minha casa inteira, ele rói tudo. A gente percebe, se a gente conseguisse abrir aqui a boquinha deles, os dentinhos deles são muito afiados ainda quando filhotes. É por isso que eles roem? Ou não? É por causa de comportamento mesmo? Os cães têm 28 dentes de leite, né? Depois vão passar para 42 permanentes. Tem uma ruptura da gengiva para esses dentes nascer. Então a gengiva coça muito, né? E eles acabam roendo tudo para tentar aliviar essa coceira, né? E é mais ou menos por aí. Mas tem que deixar, tem que tomar cuidado com objetos no chão, né? Objetos perigosos, que nem eu falei, fios, assim. Mas ele vai roer mesmo, não tem como não roer, porque é uma fase de coceira da gengiva. Quanto tempo dura essa fase? 2, 3 meses, depende, né? Depende da raça, depende de tudo. Veterinário é interessante porque depende da raça, né? Depende de tudo um pouco. Olha, eu tenho um Golden Retriever que falaram pra mim que depois do ano ele ia ficar mais calmo. Ele tem 4 e continua terrível. Sim, tem a personalidade, né? Que é uma questão que não tem como você opinar sobre isso. Cada um tem sua personalidade. Eles são que nem a gente, né? Um é mais calmo, o outro é mais nervoso, né? Tem isso essa, é verdade que o cão é reflexo do dono? Um pouco sim, né? Ele acaba pegando o nosso comportamento, né? Se a gente chega em casa calmo, né? Se a gente chega em casa nervoso, ele acaba observando muito esse comportamento, né? E é interessante que os animais ajudaram muitas pessoas já com doenças, com enfermidades, né? Tem vários relatos, né? E é muito bonito isso, né? Sim. Cada vez que o homem fica mais próximo dos animais, eu acho que ele encontra mais a felicidade, né? O amor, porque a gente tem um amor muito grande, muito forte com eles e isso que a gente está precisando no mundo, né? Eu acho que amar as pessoas, amar tudo. Vocês sentem isso que o Pedro está falando, essa questão? Eu chamo de amor incondicional, né? Porque assim, você briga, você dá bronca, você tá brava, ele tá sempre ali, junto com você, abanando o rabinho e disposto a te dar, sem querer nada, absolutamente nada em troca, a não ser a tua companhia. Sim, é isso mesmo. Castração. Pedro, como é que é a idade certa para castração? Geralmente, quando você compra um cãozinho de criador, especialmente os machos, eles saem filhotes castrados. Eu tive essa experiência com o meu Golden. Ele veio de um criador castrado aos 3 meses. Quando você castra muito precocemente, você pode ter algum tipo de, vamos dizer, entre aspas, sequela? Vai entrar assunto polêmico agora, brincadeira. Então, gente, isso é uma coisa que a gente poderia conversar aqui por horas, né? Tem vários relatos científicos falando que sim, que tem que castrar antes, outros falando não, que tem que castrar depois. O que eu vejo? Eu acho que precisa esperar a maturidade sexual, que é mais ou menos aos 6, 7 meses. Eu penso assim, porque tem alguns relatos científicos de obesidade, né, problemas hormonais. Então eu penso assim, mas bons veterinários, né, preocupados com a reprodução em demasia, né, acabam fazendo essa cirurgia antes e não é proibido, não tem nada de errado, muitos têm bons resultados, mas eu prefiro esperar a maturidade sexual. E a maturidade sexual é de 6 a 7 meses para todas as raças? Sim. Tanto macho quanto fêmea? Sim. Gente, eu ficaria aqui por horas fazendo esse programa. Adorei a Tiffany, que ela não... A Tiffany não para, ela ficou feliz, ela tá conhecendo tudo. A Tiffany amou o estúdio, gente. Eu acho que eu vou até combinar com a dona dela de fazer a Tiffany mascote aqui do Bom Dia Cidades, se ela permitir, porque daí a gente vai ter audiência qualificada certamente. Vem cá, Tiffany. E a Radija, que é uma anjinha. Olha lá. Ela olha a Tiffany e ela fala, meu Deus, da onde vem tanta energia? Às tutoras que se disponibilizaram a estar aqui conosco nessa sexta-feira, parabéns por se disporem a ter um animalzinho em casa. Tem pessoas que compram, tem pessoas que adotam, e eu acho que a adoção e a pós-responsável é muito bacana também. Existem muitos animaizinhos que precisam de um lar, que precisam de amor, que precisam de cuidados. E a gente aqui teve a intenção de levar um pouquinho do que geralmente os tutores têm de dúvida. Pedro, eu queria muito te agradecer também, tua disponibilidade aqui, e te convidar para uma próxima, para voltar, para a gente falar de outros temas, porque eu acho que esse universo pet é um universo cada vez mais frequente e mais intenso dentro da vida do ser humano. Muitíssimo obrigada.
Com certeza, muito obrigado pela oportunidade de falar, né? Eu estou formando no final do ano agora, né? Mas já estou trabalhando desde o meu primeiro ano de faculdade, até antes já fazia estágio na clínica com meu pai, né? Com meu tio, que são veterinários. E ter a oportunidade de falar é sempre muito importante, ainda mais na Santa Cecília, que é uma TV de grande audiência, né? Nesse horário, né? Nesse jornal que é muito conceituado. Então, agradeço muito de coração. Muito obrigado. Eu quero, gente. Vem cá, Radija, vou terminar com você igual ontem. Você vai dar o tchau. Ó os ciúmes. Ó os ciúmes. Você quer também ficar aqui no meu colo? Tá bom. Então a gente vai ficar aqui no colo, tá bom? Gente, o Bom Dia Cidades desta sexta-feira fica por aqui. Às 7h30 da noite tem o resumo das notícias do dia no Caderno Regional. Ao longo de todo o dia você fica bem informado com as principais notícias da nossa região, do Brasil e do mundo, no Santa Portal. Eu volto na segunda-feira às 8 horas da manhã, se Deus quiser. Eu e ela vamos dar tchau. Vamos, Radija? Dá tchau? Tchau! Tchau, pessoal!